Bom, a gente está aqui na aula 17, né, nossa última aula, e o assunto é quantificação de sentenças abertas com mais de uma variável. Então, na aula passada, a gente apresentou os quantificadores. Foram dois e um tinha uma variação, né, o quantificador para todo e o quantificador existencial, de existência, e esse tinha o de existência e unicidade. Lá, na aula 16, a gente tinha sentenças abertas com uma variável e aplicava o quantificador em cima dessa variável. Então, o que, que acontecia? Você tinha uma sentença aberta, você tem um conjunto, deixa eu escrever aqui. Você tem uma sentença aberta num conjunto universo, e para avaliar se essa sentença é verdadeira ou falsa, você precisa atribuir valores de x. Né? Você verifica, você pega um x em A, um elemento em A, né? E você consegue avaliar se é verdadeiro ou falso. Isso é a sentença aberta. Quando você aplica um quantificador, né, por exemplo, ou para todo x em A, p de x, a sua sentença aberta deixa de ser aberta, deixa de ser uma sentença aberta, e se torna uma proposição, algo que você consegue olhar, ler essa frase e dizer se ela é verdadeira ou falsa, porque é uma coisa que está dizendo sobre todo o elemento x. Ou também poderia ser, existe um x, tal que torna essa sentença verdadeira. Tá? E aí você consegue avaliar isso aqui, são proposições agora. O x passa a ser chamado de variável aparente. Não é aquela. Você vai, claro, ter que fazer o teste no x, mas a frase em si é uma proposição, não mais algo que você vai depender dos valores para tornar ela verdadeira ou falsa. Aqui, o que a gente vai fazer é pegar as sentenças abertas com duas ou mais variáveis, então vai aparecer x, y, z, né? E aplicar quantificadores em cada uma dessas variáveis e ver, né, o que acontece. Como que a gente estuda esse tipo de situação. Então, imagina que a gente tem uma sentença aberta com duas variáveis, tá? X e Y, onde x toma valores em A, né? E o Y toma valores em B. Esse aqui é o conjunto universo, é o A cartesiano B. A gente pode aplicar a quantificação em uma das variáveis, não necessariamente nas duas variáveis. Tá? O que vai acontecer é que, por exemplo, se a gente aplicar a quantificação nessa sentença aberta com relação à variável x, a sentença aberta ela vai se tornar uma sentença aberta com uma única variável livre e uma outra aparente. Então, se eu tenho algo do tipo p de xy e escrevo para todo x pertencente a x, isso significa que eu apliquei a quantificação em cima da variável x, e isso aqui torna-se uma sentença aberta em y. Porque a minha variável x é aparente, ela vai ficar muda, mas e ainda para eu discutir se isso aqui é verdadeiro ou falso, eu vou precisar atribuir valores para y e discutir. Aqui é A, desculpa. E discutir se essa frase fica verdadeira, fica falso. A gente vai esclarecer isso melhor num exemplo. Né? Então vamos pegar aqui esse exemplo 1. Vamos supor que eu tenho aqui a minha sentença aberta em duas variáveis, da seguinte forma: 2x mais y é menor que 7. E o conjunto universo é o A cartesiano A, onde A é o conjunto dos pontos de 1 até 5. Então vamos só refrescar a memória aqui sobre sentenças abertas em mais de uma variável e entender qual que é o conjunto verdade disso. Né? Quem são os pontos que tornam isso aqui verdadeiro? Por exemplo, se eu pegar x igual a 1, eu vou ter que minha sentença se torna 2 vezes 1 mais y menor que 7. Né? Para quais valores de y isso aqui se torna verdade? Então, por exemplo, se eu pegar y igual a 1, né, então aqui y igual a 1, isso fica 3 menor que 7, ok, é verdadeiro. Y igual a 2, isso aqui fica 2 mais 2 é 4, é menor que 7, isso é verdadeiro. Y igual a 3, então isso aqui fica
2 mais 3 é 5, que é menor que 7, isso é verdadeiro. Y igual a 4, isso fica 2 mais 4, 6, que é menor que 7, também é verdadeiro. Y igual a 5, isso fica 2 mais 5, que é 7, que ser menor que 7 é falso, então não é verdadeiro, né? Então, por exemplo, esses parzinhos, x igual a 1, y igual a 1, é um parzinho que torna essa sentença verdadeira. Então ele está no conjunto verdade. X igual a 1, y igual a 2, também satisfaz. 1, 3 também, 1, 4 também, 1, 5 não. Claro, tem que testar para todos os parzinhos. Eu estou buscando no conjunto verdade, só estou relembrando isso. Então, por exemplo, se eu pegar x igual a 2, para quais valores de y isso se torna verdade? Claro, se você pegar x igual a 2, você já vai ter que 2 vezes 2, a sua sentença se torna 2 mais 2, y menor que 7. Isso aqui fica 4 mais y menor que 7. E aí você precisa estudar quais valores de y é verdade. Aqui você pode fazer um pouco mais rápido, né? Para y igual a 1 vai dar 5, y igual a 2 vai dar 6, y igual a 3 vai dar 7. Então você já vê que para y igual a 1 e y igual a 2 dá certo, o resto dá errado. Então você vai ter também que o 2, x igual a 2, y igual a 1 é verdadeiro, x igual a 2, y igual a 2 é verdadeiro, para frente já não vai ser verdade. Então já dá errado. Se eu pegar x igual a 3, aqui eu estou um pouco bagunçado, mas vamos lá. Se eu pegar x igual a 3, por exemplo, a minha sentença já se torna 6 mais y é menor que 7. E aí você já percebe que não existe nenhum valor de y que faz essa sentença ser verdadeira. Porque se você pegar y igual a 1, já dá errado, já vai ficar 7 menor que 7. Isso aqui não é verdade. Então, para 3 já não funciona, se para 3 não funciona, para 4 e para 5 também não. Porque se você pôr x igual a 4, vai ficar 8, se você pôr x igual a 5, vai ficar 10, e já é maior que 7, então não vai satisfazer. Então, seu conjunto verdade é isso aqui. Então, aqui é só relembrando aqui como que eu obtenho conjunto verdade para mais de uma variável. Tem que analisar as duas variáveis, vai testando todas, né? Ou acha um outro método para discutir. Beleza. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? A gente aplica, por exemplo, o quantificador existencial em x. Então, a gente obtém essa seguinte frase aqui, né? Existe x pertencente a A, tal que 2x mais y é menor que 7? Eu posso me fazer essa pergunta. Essa frase você não consegue avaliar e dizer que é verdadeiro ou falso. Tá? Por quê? Porque existe um quantificador em cima do x, então quer dizer que o x ali não é bem uma variável mais, ele está aparente ali, mas o y está livre. Então, essa sentença depende do y. Né? Para alguns valores de y, pode ser que ela seja verdadeira. Para alguns valores de y, pode ser que seja falso. Né? Então, por exemplo, eu tenho 5 opções para o y. Eu tenho que analisar y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3, né? Y igual a 4 e y igual a 5. Então, por exemplo, quando eu fico y igual a 1, a minha sentença passa a ser: existe x pertencente a A, tal que 2x mais 1 é menor que 7. Veja que o y sumiu. E agora ficou uma sentença, uma proposição, né? Onde realmente eu posso avaliar. Isso aqui virou uma proposição. E a pergunta é: existe um x tal que 2x mais 1 é menor que 7? Aí você olha a tabela, o x corre de 1 até 5. Bom, se eu colocar x igual a 1, dá 3, dá 2. 2 mais 1 é 3, menor que 7. Existe. É verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Né? Y igual a 2. A sua sentença aberta passa a ser: existe x pertencente a A tal que 4? Não. 2x mais 2 é menor que 7? E aí? Bom, você vai substituir no x aqui para verificar se realmente existe um x tal que isso acontece. Se você pegar x igual a 1, também satisfaz, né? Vai ficar... Vou colocar aqui, x igual a 1 dá certo. Vai ficar 2 mais 2, vai dar 4, 4 é menor que 7. Isso aqui também funciona, é verdadeiro. Existe sim. Para y igual a 3 existe?
Existe também, né? A sua sentença vai ficando assim. Tal que 2x mais 3 é menor que 7. Por exemplo, se você tomar x igual a 1, também funciona. Então é verdadeiro. Vai para x igual a 4. Existe x pertencente a A, tal que 2x mais 4 é menor que 7. Toma x igual a 1, por exemplo, dá certo. Também é verdadeiro. Existe x pertencente a A, tal que 2x mais 5 é menor que 7. Aqui, se você pegar x igual a 1, já não dá certo. 2, 3, 4, 5 também não vai dar certo. Então não existe. Então, o que você observa aqui? Que a sua sentença aberta em duas variáveis, quando você aplicou o quantificador em x, ela passou a ser aberta em y, e você precisa estudar o y e verificar em quais pontos elas são verdadeiras. Então, isso aqui é uma sentença aberta em y, e aí o que a gente fez aqui foi estudar o conjunto verdade, e a gente verificou que o conjunto verdade era y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3, y igual a 4. É isso. Então, a quantificação, a gente chama isso de quantificação parcial. Você tem uma variável, você quantifica parcialmente algumas variáveis, não todas, e a sentença passa a ser livre naquelas que não foram quantificadas. E você tem que estudar o conjunto verdade das variáveis livres. Uma outra maneira de analisar isso aqui é, a gente calculou o conjunto verdade total, né? Em cada parzinho você tem x e y, x e y, x e y. A pergunta era sobre y. Para quais conjuntos, para quais valores de y existe um x? Se você verificar aqui, né, você tem y aqui, y aqui, y aqui, y aqui, y aqui, y aqui. Você vê que 1, 2, 3, 4, aqui 1, 2 repete, né? São os valores de y para quais existe um x que torna isso aqui verdadeiro. A gente já fez essa análise. Para esse x igual a 1, y igual a 1, y igual a 2, 3 e 4, existe o número 1 para x que torna isso verdadeiro. Então é isso, né? Quantificação parcial. Aqui eu escrevo um pouco melhor nos slides, né? Então você tem essa explicaçãozinha aí. Então, mais uma vez, né? Agora voltando aqui à definição, quando eu quantifico só algumas variáveis, não todas, eu chamo isso de quantificação parcial. Então, se eu tiver n variáveis, eu tenho uma sentença aberta com n variáveis e aplico k quantificadores, o que sobra é n menos k, e essas n menos k variáveis são livres. As outras k são aparentes. Quando eu quantifico na mesma quantidade de variáveis, a gente chama isso de quantificação múltipla. Então, por exemplo, eu tinha aquela expressão 2x mais y é menor que 7. Se eu escrevo algo do tipo, para todo x pertencente a A, existe y pertencente a A, tal que isso acontece, o que aconteceu aqui é que eu quantifiquei a variável x e a variável y. E isso aqui tornou-se uma proposição. Eu não mais vou buscar conjunto verdade nisso, porque é uma frase onde eu tenho que verificar se é verdadeira ou falsa. Então, será que é verdade? Então, que para todo ponto x em A vai existir um y que torna isso verdadeiro? Bom, só vendo esse exemplo aqui, se a gente voltar aqui para o nosso caso, a gente olha que o conjunto verdade aqui são todos esses parzinhos. E a pergunta é, para todo x existe um y? Você vê que dentro, que só tem duas possibilidades para o x, ou x é igual a 1 ou x é igual a 2. Quando eu pego x igual a 3, 4, 5, não existe y, não existe y que satisfaz a equação. Então, esse exemplo já diz que aqui seria falso. Por exemplo, aqui é falso. Mas eu não precisei ficar calculando conjunto verdade. Isso é uma proposição, tem um sentido completo e eu consigo avaliar. Exatamente aqui, né? O exemplo 2. Então aqui me adiantei um pouco, mas aqui está escrito que não é verdade também. Então é isso. Um outro exemplo aqui. Agora acrescentou mais uma variável. Tá? Olhando para essa proposição, eu tenho três variáveis, x, y, z, tomando valores nos conjuntos dos números naturais, só para lembrar que o livro adota os naturais começando no 1, 2, 3 e assim por diante.
E aí, como eu quantifiquei as 3 variáveis, então eu tenho uma proposição, é algo que eu consigo avaliar sem precisar fazer conjunto verdade. Então a pergunta é, para todo x, para todo y e para todo z, né, é verdade que essa desigualdade funciona, né, é verdadeira? Ou seja, se eu substituir x, y, z qualquer aqui, vai ser maior que 2 sempre? Não, você pode ver que isso é verdade, né? É verdade por quê? Porque logo quando você já substitui x igual a... O x ele vai sempre ser maior ou igual a 1. Então o 2x ele vai ser sempre maior ou igual a 2. Né? E se você somar mais coisa positiva aqui, claro que vai ficar maior. Né? Aí vai ficar maior, porque você não está somando zero. Né? O y e o z não são zeros. Então você vai pegar 2x. Se você pegar y, que já é maior ou igual a 1, e o z, que já é maior ou igual a 1, na hora que você soma aqui, isso aqui obviamente já fica maior que 2. Né? Então isso aqui é verdade, por exemplo. Uma outra questão sobre notação. Eu poderia, como são quantificadores da mesma natureza, eu posso juntar, eu poderia simplificar isso aqui. Escrever aqui para todo tripla aqui, x, y, z pertencente aos naturais, essa sentença aqui é verdadeira. Né? Eu posso escrever isso. Tudo bem? Né? Aqui é só uma questão de notação. Um outro exemplo aqui. Aqui eu dei uma variada nos quantificadores. Tá? Pego 2 conjuntos de números, não contidos nos naturais, não são conjuntos finitos aqui. E eu tenho essa equação 2x mais y igual a 8. Mas aqui, mais uma vez, são 2 variáveis, 2 quantificadores, então isso é proposição. E aí eu tenho que verificar se é verdadeiro ou falso. Né? O que será que é? E aí você tem que ler, né, a frase. Então ele está perguntando assim, se eu pegar qualquer x, para qualquer x que eu pego, existe um y que satisfaz essa equação? Né? Então, embora são variáveis aparentes, você precisa fazer um estudo das equações para poder responder. Então, se é para todo x, claro que você vai ter que analisar todo x. X igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Às vezes você consegue fazer um raciocínio que você consegue perceber que satisfaz, você pode fazer por tentativa aqui e verificar. Então, vamos fazer por tentativa. Se eu pegar x igual a 1, a minha sentença passa a ser 2 mais y igual a 8. Se eu pegar x igual a 2, ela passa a ser 4 mais y igual a 8. Se eu pegar igual a 3, 6 mais y igual a 8. E por fim, 4 vai ficar 8 mais y igual a 8. Aí a questão passa a ser, existe um y dentro desse conjunto que é a solução dessa equação? Por exemplo, aqui, quem que vai ser o y que você resolver vai ser 6. E 6 é um elemento aqui, e pertence a B. Então, tá quase funcionando. O que tem que fazer? Eu tenho que verificar se para todo x isso é válido. Então, para x igual a 1 vale, eu quero ser para todo. Então, tem que fazer essa análise. Então, aqui, qual que é a solução? Y aqui é igual a 4. 4 está no conjunto? Está no conjunto. Então, por enquanto, está indo bem. E aqui? Aqui é y igual a 2. Estou resolvendo. E 2 está no conjunto. Falta só mais um caso. Aqui é o y igual a 0 e está no conjunto. Então, para todo x, ó, x igual a 1, 2, 3, 4, eu sempre encontrei um y que satisfaz a equação. Então, essa frase aqui é verdadeira. Então, eu tenho que avaliar isso. Né? E aí você tem que justificar isso. Então, você tem que escrever... Não basta você escrever verdadeiro ou falso. Na hora que você tem que justificar, você vai ter que fazer essas tabelinhas, mostrar o raciocínio. Então, aqui está uma maneira simplificada. Quando x é igual a 1, toma y igual a 6, x igual a 2, tá. Então, você testou todos os x, deu certo, beleza. Então, mais um exemplo, né? Porque nunca é demais. É a mesma, é o mesmo exemplo. Só mudou o quê? A ordem. Aqui é para todo x em A, y em B. Aqui existe y em B para todo x em A. E aí, você acha que é a mesma coisa?
Perceba que é bem sutil. Você poderia a entender que seria a mesma coisa, mas a frase é muito diferente, né? Ele está dizendo o seguinte, que eu consigo achar um y que eu fixo e eu vou ter que todos os x vão satisfazer a equação. Então aqui eu também teria que testar para cada y, né? Eu teria que ver assim, ó, se o y é igual a 0, se o y é igual a 2, y é igual a 4, y é igual a 6 e y é igual a 8. Aí eu dou analisada nas equações. Para y igual a 0, eu fico com 2x igual a 8. Y igual a 2, eu fico com 2x mais 2 igual a 8. 2x mais 4 igual a 8. 2x mais 6 igual a 8. 2x mais 8 igual a 8. Bom, pessoal, se você olhar bem, parece claro que não vai ser verdade isso. Veja bem. Se você fixar y igual a 0, eu preciso que essa equação tenha 4 soluções. Porque eu preciso, para o y, existe um y, tal que a equação funciona para todo x. Então, teria que funcionar para x igual a 1, 2, 3 e 4. Isso é uma contradição, né? Porque é um absurdo, porque essas equaçõezinhas são equações de primeiro grau, elas têm solução única. Cada uma dessas equações tem uma solução só. Então, nenhuma delas vão ter 4 soluções. Então, eu poderia, só baseado na primeira análise aqui, eu já consigo verificar que não vai funcionar. Né? Eu teria que... Mas, claro, você tem esse raciocínio, mas você poderia ficar testando os números aqui. X igual a 1 vai dar 2, 2 igual a 8 vai dar falso. Aqui eu já podia pular, não funciona para todo x. E aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Então, isso aqui é falso. Então, o que a gente tira daí? O que eu posso concluir desses dois exemplos? É que não existe uma comutatividade entre os quantificadores. Então, eu não posso trocar de posição aqui e esperar o mesmo resultado. Tá? Quando eu inverto, fica verdadeiro. Ali vai ser falso. E também, né? O exemplo aqui mostrou, então, que eles não dão o mesmo valor lógico. Então, se eu trocar de posição, isso, eu tenho uma proposição completamente diferente, né? Podendo ser verdadeiro ou falso. Então, quais são as regras, né? Quando eu tenho quantificadores da mesma espécie, da mesma natureza, que é para tudo e que é para todo, não tem problema eu trocar. Para todo x e para todo y, funciona. É a mesma coisa que dizer que para todo y e para todo x funciona. Ou então, existe um x e existe um y, é a mesma coisa que dizer existe um y e existe um x. Então, aqui você pode trocar de lugar. Não tem problema. Mas quando os quantificadores são diferentes, você não pode. Né? A gente viu no exemplo. Acabou de ver o exemplo. Trocou, mudou até o valor lógico da sua proposição. Então, aí só o exemplo 6 é mostrando que... Um outro exemplo, né? Isso aqui não é equivalente. Não é equivalente. Para todo x existe um y, tal que x é maior que y. Se você trocar, existe um y, tal que para todo x isso acontece, já dá errado. Né? Vamos verificar aqui. Deixa eu ver se isso é fácil de verificar. Então, para qualquer número que eu pegar, qualquer natural que eu pegar, existe alguém que é menor que esse x. Isso aqui acho que é falso. Por que é falso? Se você pegar x igual a 1, e os naturais começando do 1. Tá? Não existe ninguém menor que o 1 dentro dos naturais. Então, assim, não, esse aqui é o de não existe. Não existe y tal que x é menor que y. No máximo é igual. Né? O y no máximo é igual a 1, mas não menor. Então, esse aqui é falso. E aqui, existe um y, tal que para todo x, x é maior que y. Também está errado, né? Deixa eu ver isso aqui. A gente vai discutindo um exemplo aqui, mas acho que aqui tem que ser equivalente. Vamos supor.
existe um y tal que para todo x pertencente aos naturais, x é maior do que y. Também não existe. Né? Então isso aqui é falso. O que pode ter acontecido aqui é que talvez eu tenha considerado os naturais começando do zero. Se a gente começar do zero, essa frase aqui, para todo x existe um y, tal que isso acontece. Isso aqui seria falso. E aqui também seria falso, né? Não tem escapatória, pessoal. Esse exemplo aqui, eu preciso arrumar ele. Esse aqui ele é equivalente. Porque tanto aqui vai ser falso e esse aqui também vai ser falso. Porque não existe um y tal que isso acontece. Então, assim, existe um y naturais, tal aqui para todo x. Tal. O x é maior que y. Se você pegar o menor y possível, que é 1, o x igual a 1 também está aqui. E ele vai ser igual, ele não vai ser maior. Ele vai ser maior ou igual, no caso, ele vai ser igual. Então, não tem como ele ser só estritamente maior. Então, também é falso. Talvez eu tenha errado aqui. Não é para ter esse risquinho aqui, tá? Então, aqui é para ser equivalente. Mas é um exemplo que mostra o seguinte. Também não quer dizer que se eu trocar, vai trocar o sinal. Vai trocar o sinal, vai trocar o valor lógico. Então, por exemplo, se aqui era falso, quando eu inverto, pode ser que continue sendo falso. Não quer dizer que... nem sempre eu posso, em geral, né, dizer que eles comutam. Então, esse exemplo aqui é uma questão de trocar o sinal aqui. Então, eu posso ter exemplos em que os dois valores lógicos se mantêm, mas eu tenho exemplos em que os valores lógicos são o contrário, que é o exemplo do 4 e de 5. Então, não existe uma regra aí para dizer, se eu trocar vai ser falso. Se era verdadeiro, eu troco e vira falso. Não existe essa regra. Tá? Então, esse exemplo tá aí. Eu vou arrumar o slide e eu coloco no site. A gente viu também na aula passada que a gente consegue negar o quantificador. Então, por exemplo, quando eu nego o quantificador para todo, ele vira o existe. E quando eu nego o existe, ele vira para todo. Tá? Não falei talvez lá naquela aula, mas isso são chamadas de segundas regras de De Morgan. Tem as primeiras regras que a gente viu lá no quantitativo EIO, mas tem essas daí que a gente chama de segundas regras de De Morgan. E aqui a gente faz o mesmo procedimento. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma quantificação múltipla aqui, né, em 3 variáveis, e eu nego isso aqui, eu vou negar sucessivamente. Né? Tudo que é para todo vira existe, tudo que existe vira para todo, e eu tenho que negar a proposição. Então, se é maior, ela vai virar menor ou igual. Né? Então, eu tenho aqui, o primeiro para todo virou existe, depois eu vou negar esse outro para todo, ele também vira existe, por fim eu nego o outro, e por fim eu nego a proposição. Então, a negação dessa proposição aqui, né, é esta daqui. Então, para todo x, y, z, isso aqui é maior que 2. Negar é dizer que existe pelo menos uma tripla x, y, z, tal que isso é menor ou igual a 2. Mesma coisa aqui, um exemplo pequeno. Para todo x pertencente aos naturais, existe y, tal que x é maior que y. É a mesma coisa que dizer que existe x pertencente aos naturais, tal que para todo y, isso aqui é menor ou igual a y. Tá? E essa aqui vai ser verdadeira, né? Porque essa aqui a gente verifica que é falso, negou, vira verdadeiro. Né? Veja bem, se eu pegar x igual a 1, eu tenho que para todo y ele vai ser maior ou igual que o x. Né? Isso aí. Com isso a gente encerra. Tá? E, enfim, tem vários exemplos aí no livro para vocês fazerem. E se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar agora. Vou encerrando a aula aqui, então.